pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. Puta que pariu, Brasil! O que mais falta para poder vocês entenderem que nós tomamos o golpe? O senador Marcos Duval deixa a carta de despedida e some das redes sociais. O Brasil foi surpreendido pelo sumiço do senador Marcos Duval, que apagou todas as suas redes sociais e deixou uma carta impactante, dando um forte recado sobre perseguição e ameaça. Fui bombardeado por muita gente me marcando em publicações, perguntando a respeito do senador Marcos Duval. E eu acabei tomando ciência aqui de uma publicação dele no Instagram, onde ele postou uma nota que deixou muita gente preocupada. Vou até pedir para o Edson colocar aí na tela para a gente acompanhar. Essa nota, divulgada pelo senador Marcos Duval, diz o seguinte, abre aspas, aos que sempre desejaram ou ainda desejam minha morte. Esse dia chegará, para mim, para você, para todos nós. É a única certeza que temos na vida. Se você passou anos desejando a minha morte, conspirando contra mim, torcendo pelo meu fim, se de alguma forma contribuiu para que esse dia chegasse antes da hora, saiba, você nunca conseguiu me vencer. Porque eu vivi como um combatente, lutei pelo Brasil, lutei para que a verdade prevalecesse, lutei para que meus filhos, netos, bisnetos e até os seus não precisassem crescer em um país tomado pelo medo, pela injustiça e pela covardia. Vocês me viram ser perseguido, me viram ser atacado, me viram perder casamentos, perder a convivência com a minha filha, ser julgado por aqueles que deveriam me apoiar. Mas me viram crescer, me viram resistir e me viram continuar. A diferença entre nós é que vocês se movem pelo ódio, eu me movo pelo propósito. Vocês queriam que eu terminasse esquecido, isolado, jogado em um galpão, abandonado, como uma sombra do que fui. Mas a verdade é que mesmo que o tempo e as traições tenham tentado me apagar, minha luta me levou além. Eu vivi com honra, eu combati com coragem. E quando meu último dia chegar, quando vocês olharem para trás e virem que nem toda perseguição foi capaz de me deter, saibam que eu já terei vencido. Minha filha, minha grande inspiração, vai saber que seu pai não se curvou. Minha história, meu nome, minha missão, tudo isso viverá. E enquanto vocês se consomem pelo rancor, eu descanso sabendo que no final não fui eu quem perdeu. Fui um brasileiro combativo, um brasileiro que quis um mundo melhor. E por isso, partirei em paz. Marcos Duval. Fecha aspas. Estou tentando falar com o Duval e estranhamente ele não me respondeu. Sempre me responde prontamente e assustadoramente não me respondeu até aqui. Pitoli, essa nota causou bastante surpresa, preocupação aqui nas redes sociais. O pessoal do Space Liberdade, aquele perfil no Twitter que Sim. sempre acompanha a nossa programação aqui, enfim, eles publicaram um tweet logo pela manhã dizendo que tinham conversado com o Marcos Duval e que o senador estava bem. Ah, conseguiram? Eu acabei de olhar meu celular aqui e não tive resposta, estranhamente. O Marcos Duval responde prontamente minhas mensagens. Enfim, eu preciso fazer aqui uma retrospectiva e voltar ao 9 de janeiro. Naquele momento, todo mundo diante daquela cena tão ruim, das dúvidas que chegavam e do medo já colocado sobre a população, naquele 9 de janeiro, o Rodrigo Pacheco, esse covarde desse Rodrigo Pacheco, esse cidadão que não tem o meu respeito e nunca terá, porque para defender os seus próprios interesses passou por cima do interesse da nação, sendo presidente do Congresso, presidente do Senado, esse covarde não teve sequer a dignidade, a capacidade de dizer assim, nós vamos colocar um pedido de impeachment de ministro sobre a mesa agora, não para ele votar, mas para os pares, para que os pares discutissem. Por quê? Porque ele tinha interesse que a gente já sabe qual é, infelizmente. Mas naquele momento o Pacheco estava de férias, você vai se lembrar disso. E quem usava a palavra numa tribuna improvisada ali no Congresso, por conta do caos, era Veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado. Você vai se lembrar disso. E quando eu vi, naquele momento, Veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, ou presidente em exercício, ladeado por Randolfo Rodrigues, e do outro lado, Marcos Duval, eu falei, opa, tem que olhar para o Duval. Opa, vamos olhar, eu preciso olhar para esse cara. Por quê? Porque o Duval fazia parte da comissão de inteligência do Senado e já tinha, sob o seu poder, informações valiosíssimas de que aquilo havia, sim,
sido um golpe, mas um golpe da esquerda. Da esquerda, por exemplo, de Flávio Dino, que escondeu, destruiu, apagou, sabe Deus o que fez, com as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dos disparos da ABIN, da decisão da Polícia Militar do Distrito Federal de lidar com aquela data daquela forma. Tudo o que a gente sabe sobre G. Dias. Ou seja, Marcos Duval, desde o início, sabia de tudo. O que o Senado decidiu fazer? Equivocadamente. Escanteá-lo. É louco. Ah, que pendrive o quê? Não tem nada de informação. E o Duval, desqualificando o Duval. E aí eu preciso fazer aqui uma comparação e quero que você entenda que ela é proporcional agora, não é desproporcional, porque você vai entender o fim. Eu comparo esse abandono do Marcos Duval ao que aconteceu a Daniel Silveira. É certo que um está preso, continua preso, mas o outro já foi condenado em vida, por exemplo, por conta de tudo o que sofreu no dia 15 de junho de 2023, quando depois de dar uma entrevista aqui para essa rádio, no dia do seu aniversário, Duval passa aqui pela manhã e à tarde é surpreendido com a invasão do seu gabinete por parte da Polícia Federal e com a anuência do covarde do Rodrigo Pacheco. Naquele momento, só para você ter uma ideia, o objetivo era destruir a pessoa Marcos Duval, não o senador. Tanto é que as operações naquele momento aconteciam em locais, endereços do senador Marcos Duval, dentre eles, acredite se você quiser, motéis, que em função de informações desencontradas, desconexas que chegavam, tentavam estes mostrar para a família que ele tinha caso extraconjugal que nunca se confirmou. Mas a tentativa era de destruir o cidadão, a pessoa Marcos Duval. E o que aconteceu? Ao invés daí, nesse momento, de acontecer um corporativismo, o espírito de corpo dentro do Senado, e proteger um dos seus membros, o covarde do Rodrigo Pacheco rifou o Marcos Duval. E aí foi achincalhado, chamado de louco, deixa pra lá, ninguém ouve o Duval. Só a Auriverde ouve o Duval. Ninguém mais ouve Marcos Duval. A não ser para zombar, a não ser para desdenhar. Não é o perfil da Auriverde e nunca foi. Internamente aqui, em alguns momentos, com alguns dos meus comentaristas, eu tive que me posicionar. Nunca eu coloquei censura, nunca disse que esse assunto pode ou não pode, nunca, em hipótese alguma. Mas, quando se trata de Duval, em algum momento alguém aqui quis zombar do Duval. E aí eu falei, alto lá. Fora do ar, eu falei, não, zombar não. É o meu convidado, é uma pessoa que eu preciso ouvir, tem informação valiosa e aqui vai ser respeitado. Chegamos a esse ponto, para você ter uma ideia, da disposição da Auriverde em ouvi-lo. Duval, em julho do ano passado, eu já disse isso para ele aqui, ao vivo na Auriverde, num domingo pela manhã, me lembro onde eu estava. Estava estacionado numa farmácia, próxima à minha casa aqui em Bauru. Meu telefone toca, era o senador Marcos Duval. Atendi e ele feliz da vida estava, porque ele havia recebido a informação que Marco Rubio seria ou candidato a vice-presidente na chapa de Trump, ou, caso eleito Trump, seria o secretário de Estado. E se confirmou de uma pessoa próxima, Marcos Duval, Marco Rubio, que hoje será fundamental para o Brasil, para a Venezuela, para as ditaduras da América Latina. Então veja, é um cidadão informado, é um cidadão que está lutando e esse tweet, esse post, essa mensagem mostra para mim o seguinte, está com a energia abalada, está realmente cansado porque a perseguição continua, entretanto o escanteamento também continua. Então aos senadores que me ouvem agora, que possam entender, quem sabe até estender a mão para fazer a diferença na vida desse cara. Que em algum determinado momento estava lá, ao lado de Veneziano, Vital do Rego, Randolph, para defender a nossa versão. É outro soldado que não pode ficar para trás. Vazaram informações sigilosas do celular do senador Marcos Duval, que estava apreendido na Polícia Federal. O que acaba de ser descoberto explica tudo. Alguém teve acesso ao celular e printou conversas que podem mudar o rumo da história. Desde 2023, o ano que aconteceu a manifestação do dia 8 de janeiro, ele já estava em contato direto com o atual secretário de Estado Marco Rubio, na época era senador no Capitólio. Duval montou com a equipe do gabinete do Marco Rubio uma força-tarefa para as investigações
O senador Duval também montou outro grupo com o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, chamados de SSCI. Agora, tudo faz sentido. Nos e-mails vazados, o senador já estava com o dossiê da USAID e sabia de tudo. O envolvimento das ONGs, da imprensa brasileira, do governo Biden, de Alexandre de Moraes, dos ministros do STF, do presidente Lula, todos juntos, praticando um golpe de Estado sem que nós percebêssemos. E ainda colocando a conta em nós, patriotas. Agora entendo o motivo de Alexandre de Moraes ter perseguido Marcos Duval por 2 anos seguidos. Por que ele segue censurado, multado e até sem salário? Ninguém percebeu, mas ele é o único senador que está sendo perseguido por Alexandre de Moraes. Não há nenhum outro senador passando pelo que ele está passando. Por que será? Brasil? Claro que é porque ele sabe demais. E pior, agora, com o vazamento dessas informações, sua vida está em risco. Isso é uma bomba. Esse senador é muito corajoso e estava trabalhando em silêncio, enquanto a mídia o massacrava, fazendo o povo acreditar que ele era doido. E eu, assim como muitos, acreditei nisso. A mídia sabia de tudo. E mesmo assim seguiu compactuando com o golpe de Estado junto com o STF, Alexandre de Moraes e toda essa corja nojenta que tentou silenciá-lo. Nada de ilegal foi encontrado sobre ele. Mais uma prova de que ele nunca se vendeu ao sistema, nunca aceitou ser comprado, como muitos fizeram. Como o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O covarde Rodrigo Pacheco. Mas agora, Marcos Duval está pagando um preço altíssimo por sua lealdade ao Brasil. Vejam os prints com calma. Os e-mails revelam que o senador estava envolvido em uma investigação profunda junto com o presidente Trump, Marco Rubio e Elon Musk. E é por isso que o processo de transição foi tão rápido. Assim que Trump assumiu o governo, tudo já estava preparado e planejado com base nas informações privilegiadas que eles tinham, porque vinham investigando desde 2023. Por isso, Trump, Elon Musk e Marco Rubio sempre afirmaram que iriam prender Alexandre de Moraes, porque eles já sabiam de toda a verdade, toda a trama, os ataques à democracia, a perseguição aos patriotas. O dia 8 de janeiro foi tudo orquestrado. Planejado por Alexandre de Moraes com a conivência do governo Biden, Dino e do STF. Nos e-mails, o próprio Mark Zuckerberg diz que impulsionou os algoritmos para levar mais patriotas à manifestação do dia 8. Agora tudo se encaixa. Agora faz sentido porque Trump, assim que assumiu, veio com tudo para cima de Alexandre de Moraes, dos ministros do STF, do procurador Paulo Gonet, do delegado Fábio Chor e de outros policiais federais que cumpriram essas ordens ilegais. E percebam, nenhuma imprensa, desde a Globolixo até outros veículos de mídia, não falam mais sobre Marcos Duval desde 2023. É como se quisessem matá-lo em silêncio. Como brasileiro, confesso, fui enganado de novo por essa imprensa. Me fizeram acreditar que ele era louco, mas agora eu temo pela vida dele. Ele desafiou sozinho o sistema. Agora, segue sozinho. É um arquivo vivo, e não duvido que vão assassiná-lo. Pelo amor de Deus, o que podemos fazer para protegê-lo? Eu não posso me identificar, mas esse senador sabe de coisas que não podemos nem imaginar. Vamos espalhar essas informações antes que ele vire um arquivo morto. Os patriotas precisam protegê-lo. Marcos Duval é a prova viva da verdade. O que estamos vivendo parece surreal. Podem ter certeza que ele será morto. Agora, a incerteza toma conta. Onde está Marcos Duval? Teria ele sido silenciado? A verdade virá à tona. Ou seu destino será mais um mistério enterrado? Conta tudo junto.